Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa Sala Debate. Esta noite vamos falar sobre uma palavra que até bem pouco tempo representava pura e simplesmente dar um rolé, passear, paquerar e hoje em dia vem ganhando outros contornos na mídia e na própria sociedade brasileira. O rolezinho, palavra cantada em prosa e verso, em letras de Caetano Veloso, também em músicas dos Mamonas Assassinas na década de 90 e hoje em dia estão aí trazendo polêmica para a sociedade brasileira. Nessa discussão existem muitos fatores que estão no fundo, como o acesso a bens de consumo, a cultura, a educação, a opções de lazer, a segurança pública, há também ao consumo, ao direito de lojistas, de entidades privadas de interesse público e também a todas as condições que separam ali boa parte do Estado brasileiro, condições que já fazem uma falta de respeito há mais de 100 anos pela lacuna de políticas públicas deixada pelo nosso governo. Para este debate, para esta discussão, eu recebo aqui no estúdio o Breno Melaragno, ele que é presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil, do Rio de Janeiro, a Ivana Bentes, que é pesquisadora e professora de comunicação da UFRJ, e o Jorge Luiz Barbosa, ele que é doutor em Geografia pela Universidade de Barcelona e também coordenador da ONG Observatório de Favelas aqui no Rio de Janeiro. A você de casa, fica aqui o nosso convite. Participe do programa pelas redes sociais, acesse aí o Twitter, o Facebook e o site do Canal Futura e dê a sua opinião, que na medida do possível iremos repassá-las aos nossos convidados. Muito boa noite a todos. Boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Brito. Boa noite, Jorge, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Vamos começar esse debate dando uma olhada numa reportagem, porque um dos pontos que marcaram as discussões ao longo dessa semana foi o que levou em conta as liminares de alguns shopping centers que conseguiram brecar, frear o acesso de determinadas parcelas da população. Vamos dar uma olhada. O movimento, que já se espalhou pelas principais cidades brasileiras, começou em dezembro de 2013 nos shoppings da capital paulista. Neste, que fica em Guarapiranga, zona sul de São Paulo, seguranças faziam uma seleção polêmica de jovens no portão de acesso. O fenômeno, que reúne jovens da periferia, vem ganhando tons de protesto em todo o país. Aparentemente sem bandeiras e sem lideranças, os rolezinhos têm recebido tratamento de movimento ilegal e foi coibido com repressão pela polícia. No último dia 14, temendo o impacto negativo nas vendas, a Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, a AOSHOP, conseguiu na justiça uma liminar para impedir a realização dos rolezinhos. A repercussão foi imediata e os encontros cancelados. Muito bem, a gente lembra que o Luiz Fernando Veiga, ele que é presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, foi convidado a participar desse programa, mas de última hora teve um compromisso e não poderá, infelizmente, estar conosco. Ivana, a gente está aí com uma situação que é o direito ao acesso a espaços privados, mas espaços de interesse público. Como é que você enxerga esse tipo de situação? Liminares na justiça que podem inibir o acesso de determinados jovens, sejam eles de qual perfil forem, a determinados ambientes. Boa noite para você. Boa noite, Brito. Bom, esse tema eu acho que é fundamental, porque eu acho que ele é o sintoma de um certo escândalo. É um pouco escandaloso a gente imaginar que ainda os grupos ligados, enfim, às favelas, à periferia, à juventude negra periférica brasileira, provoque tanto medo nas elites, nos empresários, na classe média branca e que, enfim, tenha espaços que são espaços públicos, interditados a esses grupos sociais. Então, enfim, eu acho que é um sintoma de um momento da nossa frágil democracia e de uma série de preconceitos velados, racismo, que vem à tona de uma maneira muito explícita, Breno, boa noite, tudo bem? Boa noite, Brito. A gente teve no ano passado uma série de episódios que marcaram, vão entrar para a história brasileira por conta das manifestações que levaram milhares, centenas de milhares de pessoas às ruas, totalizando aí quase 1 milhão de pessoas nas principais capitais do país. Shopping center é espaço para esse tipo de manifestação, se é que o rolezinho pode ser considerada uma manifestação? Boa noite para você. Boa noite. Sob o ponto de vista jurídico, essa questão ela é muito complexa e polêmica. Porque quando essa questão chega no judiciário, o magistrado ele tem que manejar princípios.
né? Então, há um conflito aparente de princípios, né? De um lado, você tem o princípio, a propriedade privada, mas, no caso, é uma propriedade privada aberta ao público, então não é uma propriedade privada pura, digamos assim, né? Você tem a normalidade da atividade de comércio, né? E você tem, de um outro lado, o princípio constitucional sagrado, né, ao livre direito de reunião e manifestação, né? Então, não é à toa que as decisões judiciais elas têm sido tão discrepantes. Não é? Você tem juiz que concede liminar a favor de shopping, você tem depois a segunda instância modificando, como aconteceu agora recentemente aqui no Rio de Janeiro, né? Então, cada magistrado ele vai aplicar a sua concepção desses princípios ao caso concreto do rolezinho. O que você acha? Olha, você tem aí interesses de dois lados, né? Eu acho que a melhor solução para essa questão, né, não é os shoppings se fecharem, né, e os grupos que querem fazer a manifestação, o evento, rolezinho, também se fecharem de outro lado, né? Eu acho que tem que haver aí um acordo, uma conversa, porque há direitos em jogo. Jorge Luiz Barbosa, representante da ONG Observatório de Favelas e também professor aqui no Rio de Janeiro. Obrigado pela presença. Boa noite para você, tudo bem? Boa noite, querido. O que isso tudo representa? A gente vê aí, obviamente, uma discussão que traz para a sociedade um debate sobre falta de política pública, de acesso à educação, acesso a bens de consumo. A gente percebe aí uma nova geração de pessoas na faixa dos 17, 18 anos, que são filhos da classe C, né, que não teve tanto acesso a esses bens de consumo, que não está tendo tanto acesso à tecnologia e que hoje está tendo, né? Seus filhos estão tendo esse acesso e querem, obviamente, demonstrar para a sociedade que tem voz. O que vai acontecer? Olha, o que está acontecendo, né, é uma juventude que não quer mais ser sitiada, que não quer mais ser guetificada. É uma juventude que está em busca de reconhecimento e visibilidade. Ela já alcançou as ruas, as avenidas, as praças, as manifestações recentes, e por mais contraditória e conflituosa que sejam suas bandeiras, né, é importante que essa juventude ela quer ser reconhecida como sujeito político, né? E o rolezinho faz parte desse movimento de busca, né, de expressividade dessa juventude. Ou seja, quer romper essas barreiras, quer romper aquele velho ditado, ponha-se no seu lugar. A juventude está buscando superar isso. E ela vem buscando espaços de visibilidade que outros grupos sociais, que outras classes sociais adquiriram enquanto privilégio. E agora estão, talvez, colocando para nós adquirir esses espaços como direito. Twitter.com, Facebook.com, mande a sua opinião, sua participação sobre os rolezinhos. Estamos aqui já juntando algumas participações, já vamos passar para os nossos convidados. Vamos então trazer a discussão à juventude, né? Jovens que estão envolvidos na discussão sobre os rolezinhos. Nós vamos conversar agora pela internet com o Daniel, com o Marcos, com o Michael, com o Tiago. Todos eles estão falando direto de São Paulo e vão ter aí a oportunidade de conversar conosco para manifestar a opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Vou tentar conversar primeiro com o Daniel, mais conhecido como MC Danadinho. Daniel, muito boa noite para você, tudo bem? Boa noite. Quem é que está aí do seu lado, Daniel? Quem é que está aí de boné azul e boné preto? Me apresenta aí a turma. MC Alemão MK, MC Guil do Pipoco e o Marcos, divulgador aí, ó. Tá certo. Daniel, obrigado pela participação. Você está ao vivo para o Brasil inteiro, tendo a oportunidade aí de tentar esclarecer um pouco quais são as características dos rolezinhos, né? Por que vocês fazem esse tipo de manifestação e o que você procura com isso? Conta para mim um pouco dessa história, o que você procura ao se envolver numa situação caracterizada como rolezinho. Rolezinho não é o que a mídia está falando, o que está passando na televisão. Estão fazendo uma tempestade em copo d'água. Rolezinho não é isso aí de ir pro shopping aterrorizar, sair correndo, tomando todo mundo. Isso aí não é um rolezinho. Isso aí é a mídia que fez uma tempestade em copo d'água. Uma par de adolescentes que só queriam se divertir e estão tratando os adolescentes como vândalo, como bandido, né? Que a mídia tá falando que é como nós somos nós somos marginais.
estão fazendo tempestade em copo d'água. Você participou de algum rolezinho? Me conta como é que foi. Você foi para qual shopping? Quantas pessoas estavam com você? Como é que foi? Nos que teve o arrastão, nos de Itaquera, nos 3 rolezinhos de Itaquera. E como é que foi? Quantas pessoas você acha que estiveram com você dentro do shopping de Itaquera? Você tem alguma ideia? Nossa, tinha mais de 6 mil pessoas. Nossa, tinha muita gente. 6 mil pessoas foi confirmado na internet. E como é que você acha, Daniel, que 6 mil pessoas dentro de um shopping conseguem ali circular e promover alguma discussão? Ficou muito apertado? Nem foi tudo isso dentro do shopping, foi no estacionamento. Ficaram no estacionamento do shopping? No estacionamento. Foi poucas pessoas que estavam dentro do shopping. O rolezinho mesmo aconteceu no estacionamento, que foi onde dava para todo mundo ficar ao ar livre e todo mundo conhecendo todo mundo, tirando foto. E você foi lá por quê? Várias vidas pedindo para mim encostar pro shopping, todas encostando para lá, mas nós encostou. Maicon, Thiago aí, Marcos, concordam com o Daniel? O que vocês acham? Concordo, mesmo. É a satisfação de conhecer pessoas diferentes, né? Como a gente não tem oportunidade de conhecer pessoalmente, aí a gente marca um rolezinho, um encontro, como se diz, né? Encontrar as pessoas diferentes e ter a oportunidade de abraçar, conhecer, pegar o contato. É isso que eu acho. Vocês estão falando de qual região de São Paulo? Zona Leste, Guaianazes. E sobre o acesso à cultura, cinema, teatro, a opções de lazer, o que tem aí na região? Não tem nada. O máximo que tem é uma quadra aí ainda caindo aos pedaços que nem pode jogar bola. Que nem pode jogar bola, Na verdade, nem tem espaço de lazer. Nem tem espaço de lazer. Eu vou pedir então para vocês continuarem na internet aí conosco, que eu vou trazer o debate de volta aqui para o estúdio, para os nossos convidados, e já faço contato de novo com vocês, combinado? Combinado. Ivana, a gente está vendo aí um grupo de jovens, obviamente, na Zona Leste de São Paulo, tentando ali esclarecer um pouco para o público as motivações de um rolezinho, as dificuldades de acesso a bens de consumo na sua região. Isso tudo tem uma característica muito notória, né, que é a falta de políticas públicas que ofereçam esse acesso nessas regiões para essas pessoas. Não, perfeito quando os meninos colocam. E eles chamam a atenção para uma coisa incrível, que é a desproporcionalidade da reação a uma coisa tão banal que é o garoto de periferia e no shopping. Ou seja, algo absolutamente banal e já acontece há muito tempo, né? Essa proporção, esse horror, né? Essa histeria, eu diria até, diante disso. Claro, eles chamam a atenção para a questão do espaço e da falta, né? Ao mesmo tempo, claro, eu acho que é sim a questão, né, de você ter esses espaços públicos de lazer, de entretenimento, de consumo, mas quer dizer, é por falta que você vai ao shopping, você tem essa questão, você tem, ao mesmo tempo, uma coisa que eu acho que o Jorge chamou a atenção, que eles querem mais, né? Ou seja, não é só a falta, o que leva você ir no shopping que você quer, efetivamente, você já chegou num nível de exigência, de participação, que eu acho que é muito bacana. Então, porque você também adquiriu na segurança, direitos, você teve uma franja de democracia aí que botou os garotos através de cota na universidade, Bolsa Família, que criou um ambiente em que, enfim, as pessoas querem mais democracia. Breno, a gente está vendo aqui algumas participações pelo Facebook, vou trazer para vocês aqui. Tem um pouco de opiniões diversas, né? Umas mais exaltadas, outras mais equilibradas. O Caetano Bezerra fala assim, olha, deve ter aí alguém beneficiado nesse sistema, alguma coisa nesse sentido. O Pedro Henrique Pavese fala, olha, no final é sempre a mesma coisa, um pouco de baderna, a polícia na entrada e saída do shopping, um corre-corre sem ter fim. A Larissa, obrigado Larissa pela participação, diz, olha, isso é segregação social, a gente está vendo ali que é uma opção de lazer elitista, que as pessoas não querem se misturar. Temos a Valquíria, vândalos, chamando ali de pessoas que estão envolvidas em rolezinho, sendo caracterizadas. Como é que você vê esse tipo de reação, né? Assim como a Ivana falou, existe muita reação, obviamente, de parte da sociedade a uma situação tão complexa como essa, né? É muito comum isso, né? Ainda mais pela internet, né? Que facilita esse tipo de opiniões talvez radicais, né? Essas questões sociais, jurídicas, né? Polêmicas, elas despertam paixões, né? E muitas vezes as pessoas acabam emitindo essas opiniões radicais sem ver todos os lados envolvidos nessa questão, né? Em relação ao que os meninos disseram, né? Sob aspecto jurídico, se for um evento absolutamente pacífico, em que não ocorram quaisquer delitos,
né, quaisquer danos ou quaisquer tumultos, né, não há motivo para qualquer proibição. Agora, Isso, o shopping, isso é claro. Né? O problema é que, muitas vezes, o shopping ele convence o magistrado de que a quantidade de pessoas a se reunir, né, ela por si só, independente de haver ou não intenções, né, de prática de crime, quer dizer, só pela quantidade, vai causar um tumulto no shopping e vai prejudicar as relações comerciais. Aí aquela medida preventiva, obviamente, acaba... como se fosse uma grande tragédia no estádio de futebol, quando você faz uma superlotação. Exatamente. Né? E talvez, né, talvez essa pré-concepção, né, seja extremamente preconceituosa. Jorge, você acredita que os lojistas, né, as entidades de classe representadas aí pelas pessoas que estão envolvidas no comércio e no trabalho em shopping centers, têm o direito de fechar as portas a reboque de qualquer motivo por ser um espaço privado ou não? Não tem esse direito. Eu vejo que, na verdade, essa reação desproporcional, como falou Ivana, ela tem um caldo de cultura aí muito forte da criminalização da pobreza e do recorte racial, né, sempre presente na sociedade brasileira quando se coloca um conflito. Uma né? tensão. Uma tensão. Né? Assim, temos que distinguir o que é conflito e o que é confronto. Né? Ou seja, o conflito é quando nós temos posições e disposições diferenciadas e vamos colocá-las, né, no espaço público. O confronto é quando você quer eliminar o outro. O que se quer fazer com esses tipos de interdições, fechamentos, é tirar a presença do outro e não negociar a presença do outro. Entendeu? Aí não se está indo para o confronto, ou seja, para tirar aquele outro que, pelo seu corpo, pela sua cor, pelo seu gestual, pela sua roupa, pela sua aparência, né? Ele não é um consumidor, ele não deve estar ali. Né? Então, há um recorte perverso da sociedade brasileira que vai se manifestando também nesses lojistas, diretores de shopping. E se nós pegarmos em outras situações também, né, o que leva a uma sociedade que, ao mesmo tempo, ela fala para todos esses jovens, né, que o sentido da existência na sociedade é o consumo, né, e objetos, né, que demonstrem isso, ou seja, objetos de prestígio e espaços de prestígio. Né? E onde é que entra o conflito de o seu direito termina onde começa o meu, independente do que está no pano de fundo, né? Eu estou tentando aqui fazer um raciocínio sobre o ponto de vista de quem não está entendendo a complexidade social que é essa discussão. O meu direito só começa quando começa o seu. Também é um ponto de vista. Não é onde termina o seu. Não tem, onde começa o seu direito, começa o meu. Ou seja, nós precisamos entender que o rolezinho também ele traz uma questão de fundo sobre a questão da cidade, do direito à cidade, dos espaços da cidade. Né? Muitos espaços são interditados. Ou seja, o shopping, historicamente, ele foi um espaço de constrangimento simbólico e social. Mesmo o jovem que poderia entrar lá sem estar fazendo um rolezinho, ele com a namorada, ele com grupos de amigos, ele sofria constrangimento. Até pelo preço das vitrines, né? Ele se sente até incomodado. Deixa eu pegar essa opinião, obviamente, do Daniel, do Marcos, do Maicon, do Thiago, quarteto que está aí reunido pela internet. Meus caros, vocês já se sentiram constrangidos em alguma situação como essa de serem barrados na entrada de um shopping por conta do rolezinho ou, obviamente, pela a dificuldade ali de consumir os produtos pelos preços dos shoppings? Não. Em nenhum momento, Daniel, se sentiu constrangido por conta disso? Não, porque que nós não foi barrado não ainda. Só quando tem rolezinho, que expulsam nós na lugar de pimenta, expulsa todo mundo na marra. E qual que você acha, Daniel, que vai ser os próximos passos dos rolezinhos? Quer dizer, a gente está em janeiro de 2014, a sociedade está vivendo ali algumas discussões sobre o rolezinho, alguns episódios estão acontecendo no Rio, aí em São Paulo. Você acha que esses movimentos vão continuar? Que encaminhamento você acha que vai acontecer de uma discussão como essa? Quer dizer, os rolezinhos vão parar daqui a pouco, a discussão vai evoluir para um outro patamar. O que você acha que vai acontecer? Não, o rolezinho não é um movimento.
O rolezinho é que, como fala, vai pra televisão, aí várias turmas já quer fazer gracinha, já quer ir pra shopping fazer arrastão. Mas o rolezinho não é um movimento, o rolezinho foi feito para nós jovens se divertir, para nós jovens ir pro shopping, pegar o WhatsApp, tirar foto, conhecer novas pessoas. Não é um movimento, não é nada contra a prefeitura, contra o shopping, né? O rolezinho é para os jovens se divertir. É porque a mídia que está fazendo acontecer tudo isso, dando esse ibope todo. Mas o rolezinho é para diversão, não é para ter essas coisas assim de errado. Esse tumulto. Não é um movimento. E como é que você acha que se controla a dimensão do movimento, né? Quando ele começa, já que você está dizendo que ele não é um movimento, é obviamente aí uma tentativa de dar um rolé. Quando ele está sendo organizado pela internet, todo mundo ali se encontrando nas redes sociais, no Facebook, sobretudo, mais do que no Twitter. Quando isso vai ganhando uma proporção muito grande, Daniel, como é que se controla isso no seu ponto de vista? Existe alguma maneira de proporcionar essa discussão que você está falando, de dar um rolé, mas também dentro ali de umas condições mínimas dentro de um shopping, né, que é um espaço ali restrito, não cabe todo mundo? No estacionamento, dá para fazer rolezinho nas praças grandes que é proibido e devia ter. Ninguém quer só fazer no shopping. O jovem está... A gente procura lugares diferentes para fazer, né? Lugares diferentes, espaços que nós podemos fazer evento e nós se conhecer. Que outros espaços você acham que poderiam receber os rolezinhos que não fossem os shopping centers? Praça, estacionamento enorme, lugar que está abandonado. Qualquer terreno. Qualquer terreno com espaço. Parece que tem um lazer. O nosso lazer dos jovens, hoje em dia, é básico. É um som ligado e várias turminhas conversando. É o lazer. Colocou um som, já tá divertindo todo mundo. Colocou um som, uma música, um funk ostentação, um funk faz pessoas dançar, já é a diversão. Já é um lazer. Vocês conversam com seus pais sobre esses tipos de rolezinho? O que a geração dos pais de vocês acham dessas situações que vocês estão discutindo hoje em dia? Eles não acham legal, mas sabem que é a nossa diversão. É legal pelo que passa na TV, né? Falando não acham legal. Só passa coisa ruim. Mas vocês acreditam que eles não acham legal por conta da questão da segurança ou que eles não acham legal por algum outro tipo de opinião a respeito do rolezinho? Eles não acham legal porque a mídia fez o rolezinho se transformar em uma coisa ruim. De vandalismo. Também dá aquela preocupação demais toda a mãe tem, né? Normal. Então tá, vou pedir para vocês continuarem na internet, vou trazer novamente a discussão aqui para o estúdio, ler alguma das participações pelas redes sociais, né, que estão aqui, as pessoas, o público em geral está opinando pelas redes sociais e já eu faço contato de novo com vocês. Ivana. Não, é só olhar para a cara dos meninos, fica tão explícito, como eu falei, a histeria e a desproporcionalidade. É deles que os shoppings estão perdendo milhões nos feriados, sábados, domingos fechando, com medo desses garotos. Aí a gente vê o tamanho do absurdo que é, né, de novo, voltando a esse medo das classes, enfim, populares. Eu queria fazer um pouco a provocação, perguntar para o nosso advogado e para vocês essa questão do espaço privado. Quer dizer, mesmo se fosse um espaço privado, a gente admitiria um nível de segregação, que eu saiba, o racismo, né, digamos assim, ele é crime no Brasil, né? Inafiançável. Inafiançável, ou seja, se eu estivesse dentro da minha casa e eu tratasse uma pessoa que trabalha na minha casa de forma racista, eu tentasse, enfim, né, fazer uma, como é que se diz, enfim, alguma situação constrangedora. Mas aí não cai na esfera jurídica, em que o Breno disse agora há pouco, que a prevenção de um acidente, a prevenção de um tumulto. Do espaço privado, no espaço privado pode tudo, não pode, que eu saiba, não pode crime, não pode crime de racismo, segregação. Então, Breno. Exato, não, e te respondendo e complementando o que ele tinha dito aqui, uma das grandes críticas, né, às decisões que proibiam o rolezinho nos shoppings, né, é exatamente como executar esta decisão proibitiva. Né? Teve uma decisão... Qual o critério para barrar o critério? Né? A decisão do Rio de Janeiro, que foi revogada pela segunda instância, ela determinava que 2 oficiais de justiça ficassem na porta de um shopping para impedir o movimento ou a manifestação rolezinho. Quer dizer, como é que isso seria executado? Você pode participar, você Exatamente. pode participar. Quais são os critérios que o oficial de justiça, que é aquele que vai cumprir a decisão judicial, né, vai ter ali, em loco, no local, naquele momento,
para fazer com que a decisão seja executada. Bom, ou seja, conflito proibir ideológico instalado, como é que se eles resolve, estão né? pedindo carteira de identidade. E agora uma bolsista minha lá do Pontão, que é da Maré, que é negra, falou, mas Ivana, tinha 2 meninas, uma branca e outra preta. Ele pediu a carteira de identidade para mim, para saber se eu era menor ou não. Ou seja, você continua com o mecanismo de segregação. Bom, facebook.com, twitter.com, vamos fazer um rápido intervalo. Na volta eu vou trazer para vocês algumas participações pelas redes sociais para a gente poder acalentar esse debate com mais esclarecimentos, né? A gente sabe quais são as discussões que estão de fundo nessa história toda, mas é bom que o público possa opinar. Peço aos meus colegas aí, o Marcos, o Maicon, o Thiago e o Daniel, para permanecerem aí na internet, que já a gente volta para o segundo bloco do programa. A você de casa, um rápido intervalo e até já.